Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Estamos aqui no final do dia, cumprindo uma revelação do Senhor. Estamos orando 3 vezes ao dia a favor das nossas vidas, a favor da obra do Senhor, a favor de todos aqueles que necessitam. Se de repente no meio da gravação vocês escutarem alguns sons fora daquilo que é o normal, não se preocupem, porque ainda não estou no estúdio e nós estamos indo conforme a vontade do Senhor e com aquilo que nós temos. Eu moro no interior, então às vezes tem muitos animais que se manifestam, mas faz parte do som ambiente, não é? Uma hora mais propícia, nós vamos estar num ambiente mais reservado, onde nós teremos outro tipo de configuração. Mas agora é um momento de início de obra, e você sabe como é que é a construção, né? Como eu tenho dito, nós estamos construindo 4 colunas, edificando 4 colunas, e essas colunas tipificam os 4 evangelhos. Nós já construímos a coluna de Mateus, já está pronta na sua playlist. Nós já construímos a coluna de Marcos, também está na playlist. E agora nós estamos construindo a coluna de Lucas, do Evangelho de Lucas, a terceira coluna. E posteriormente iremos finalizar construindo a 4ª coluna, e a partir desse momento nós iremos edificar Atos dos Apóstolos, onde nós iremos trabalhar na igreja primitiva, que é a igreja do momento presente. É uma igreja que ela não morreu, ela está viva. E nós vamos colocar isso em evidência. E nós estamos usando uma estratégia nesse início de construção, que é o momento mais delicado de uma obra, um momento mais pesado, mais difícil, onde muitas coisas se levantam, né? Problemas de saúde, problemas de emocionais, problemas família, muitos problemas. Muitas coisas se levantam, nós chamamos de batalha, uma batalha, ela se levanta para que atitudes como essa, elas não venham progredir, porque através de, às vezes, uma palavra, através de um texto, a sua vida, ela pode mudar, a minha vida, ela pode mudar. Então eu peço desculpa aos irmãos, mas agora nós estamos com picareta, pá, enxada, cavadeira e marreta, ponteiro para furar buraco, que tem muitos entulhos onde estão sendo cravadas essas colunas, e é o que tem que ter um grande esforço. Então esse é o ferramental deste momento, pesado, bruto, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de maravilhas e pode operar milagres. Independente da minha condição emocional, não interessa, nós temos que estar aqui. E agora é o momento das 18 horas, o encerramento do dia, né? E eu quero explicar aos irmãos que a inspiração veio através do profeta Daniel, que construindo uma grande obra, passando pelo seu momento, né, profético, ele usou a oração a seu favor e ele entrava em comunhão com Deus 3 vezes ao dia. A primeira hora da oração que ele usava era às 9 horas da manhã, que é a terceira hora do dia para o judeu, né, daquela época e até o dia de hoje. O segundo momento de oração era às 12 horas, né, o meio-dia, a hora sexta. E depois ele encerrava agora às 18 horas, no período das 18 horas, que é a hora 1/10, onde ele apresentava certamente todo o labor do dia diante do Senhor. E nós assim iremos fazer da mesma forma. Agora é uma oração de entrega daquilo que nós passamos, né? E da fadiga do dia, daqueles que trabalharam, estão chegando nos seus lares. E nós que trabalhamos na obra, às vezes ficamos imaginando o que fazer e lutando o dia, né?
Muitos trabalharam, outros ficaram ociosos, e agora nós entregamos diante do altar do Senhor. Eu convido você a orar comigo, porque a oração ela tem muito seu efeito, a oração ela opera milagres. Eu hoje estava meditando ali no meu canto e estava observando, né, que às vezes existem pessoas que estão orando por você, estão orando por mim, e nós nem sabemos. E muitas das vezes as pessoas que oram, elas sempre oram muito mais pelas pessoas que estão à sua volta do que para elas si próprio, né? Para si próprio. Às vezes as pessoas de oração, elas oram mais para as outras pessoas do que para si. É isso que eu queria dizer. E é nesse momento que acho que a bênção acontece, porque aí nós lembramos do livro de Jó, que disse que o Senhor mudou o cativeiro dele quando ele orava pelos seus amigos. Então, eu nem te conheço e você também não me conhece, mas você é meu amigo, eu sou seu amigo, né? Nós estamos juntos no mesmo barco, passando pelas mesmas condições. Então, que nós possamos orar um pelos outros, e o nome do Senhor ser glorificado, e através disso, o Senhor mudar o cativeiro da nossa vida. Essa é a nossa fé, a nossa esperança. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa hora undécima, às 18 horas, né? O momento da transição do dia para a noite. E muitas coisas acontecem nesse período aí. Soberano Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor nesse momento. Nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos recebendo diante da tua presença. Quero colocar diante do teu altar o meu lar, a minha casa, esta residência onde eu habito junto com a minha esposa e minha filha. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa proteger com os teus anjos, meu Deus, essa propriedade, que o Senhor possa estar operando milagres, Senhor Deus, de maravilhas aqui neste lugar, para que o teu nome venha a ser glorificado. Quero colocar diante do teu altar também a vida dos meus filhos, que já se encontram, Senhor Deus, seguindo os seus destinos, cada um para o seu lado, labutando conforme o labor de cada um e o destino que cada um tem trilhado e traçado para si, vivendo a própria vida. Coloco também, Senhor Deus, diante do teu altar a vida dos meus filhos. E peço também que a nossa parentela, Senhor Deus, ela possa ser protegida pelo Senhor. Os nossos familiares, todos aqueles que fazem parte, Senhor Deus, da nossa família, possam ser alcançados pelo Senhor. Nós clamamos ao Senhor porque sabemos que o Senhor é o nosso protetor, é o nosso sentinela, é aquele que sabe de todas as coisas. Por isso nós oramos ao Senhor neste momento. E queremos colocar diante do teu altar, Senhor Deus, todos aqueles que fazem parte dessa vizinhança, essas famílias, este lugar, este bairro, as pessoas que lutaram o dia de hoje, que trabalharam, Senhor Deus, que renderam, ó Deus, que passaram pela fadiga do dia, que estão chegando em seus lares, alguns deles, ou estão a caminho. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar refrigerando a alma dos teus filhos. E pedimos também por aqueles que ficaram o dia todo ociosos, Senhor, pensativos, ó Deus, temerosos do dia, que o Senhor possa estar trazendo conforto nesta noite, que as portas possam se abrir e um milagre acontecer da parte do Senhor. Nesta hora eu venho clamar ao Senhor e colocar diante de Ti as nossas necessidades, porque agora é um momento de entregar ao Senhor o labor do dia e passarmos do labor para um momento de descanso e de sossego, de revigorar a nossa energia para mais um dia, se assim for a vontade do Senhor. Assim nós oramos e te pedimos ao Senhor, até mesmo pela leitura da Tua palavra, que hoje o Senhor possa estar falando conosco como sempre tem falado. Assim nós oramos, colocamos diante da Tua presença, ó Deus, essa nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus e a graça do Teu Espírito Santo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nesta tarde, na virada dessa tarde para esta noite,
do dia 19. Nós estamos no 19º capítulo, 19º dia, né, desse propósito. E eu venho, neste momento, chamar a atenção dos irmãos para este capítulo, que é um capítulo muito interessante, o capítulo 13 do livro de Lucas, onde o Senhor ele fala sobre o arrependimento e a porta estreita. Ele vai frisar bastante nesse capítulo de um coração, falar sobre um coração arrependido, a pessoa que ela observa um pouco mais além e se arrepende. E também vai falar sobre a complexidade e a simplicidade ao mesmo tempo de entrar pela porta, passar pela porta da salvação, o porfiar essa porta, o conquistar essa porta estreita. Então, aqui no livro de Lucas, capítulo 13, nós iremos enfatizar o arrependimento. O Senhor também vai tratar da figueira estéril e vai frisar de novo, muito forte, a porta estreita. Nós podemos entender que é um chamado urgente à transformação, este capítulo. No capítulo 13, Jesus ensina sobre a necessidade do arrependimento e conta a parábola de uma figueira estéril. E nós iremos testemunhar, e é um testemunho, a cura de uma mulher encurvada no dia de sábado. E o ensino profundo sobre a porta estreita, como eu tenho falado já 3 vezes. Jesus ali naquele momento ele chora por Jerusalém e revela o seu desejo de acolher os seus filhos. Ele tem esse desejo, o Senhor veio para isso. É um capítulo de reflexão sobre o tempo da oportunidade e a seriedade do reino de Deus. Então é um momento que nós podemos prestar atenção, porque o Senhor ele pode muito bem operar um milagre na minha vida, na sua vida, através desse capítulo. Amém? E eu convido você, se você tiver a sua Bíblia, porque eu não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, se é de manhã, se é de tarde, à noite, ou de madrugada, mas que essa seja a sua hora profética, né? Seja a sua 10ª hora, a hora da sua decisão, né? A hora que você possa refletir um pouco mais, né, sobre o arrependimento, sobre ser estéril e sobre a seriedade da salvação, né? Porque a salvação ela não é um monte de britas, né? A salvação ela é um preço de sangue. E por isso fala-se que da porta estreita. Então eu convido a todos, aqueles que tiverem, que puderem, abrir as suas escrituras no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. E a palavra do Senhor nos diz assim: a mortandade dos galileus e a queda da torre de Siloé. Capítulo 13. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido por tais coisas? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo pereceis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém. Não, eu vos digo antes que se não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. A parábola da figueira estéril, versículo 6. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando,
e disse ao vinheiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e, se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. A cura da mulher paralítica. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe a mulher: estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à mulher, E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás a tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. A parábola do grão de mostarda e do fermento. Verso 18. E dizia: A que assemelha o reino de Deus? E aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda, que o homem, tomando, lançou-a na sua horta e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez, e aquele disse outra vez, há que compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. É muito interessante a palavra do Senhor, não é? A porta estreita, verso 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhes respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vos lançados fora, e vos serão lançados fora, diz a palavra, e virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus.
E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Jesus é avisado do ódio de Herodes, verso 31. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E eles respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintos debaixo das suas asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós não iremos nos deter tanto nesse momento desse período. Esse período é um período mais de entrega. Então aqui nós entregamos, né, a mortandade dos galileus e a queda da torre de Siloé. Esse acidente aconteceu e as pessoas indagavam quem era mais pecador ali e o que aconteceria com aquelas pessoas, porque a torre de Siloé era consagrada. E o Senhor falou assim: não é nenhum e nem outro. Quem se salvará é aquele que se arrepender. A torre de Siloé fala do arrependimento. A mortandade fala da endureza do coração. E a torre de Siloé fala do arrependimento. Aí nós temos aqui a parábola da figueira. Aí os irmãos viram como são as coisas, não é? Aqui tem duas pessoas, duas figuras. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Esse certo homem fala de Deus, porque ele está falando da vinha, que é o Senhor Jesus, e está falando da figueira, que é Israel, ali tipificando. E esse dono dessa vinha, que é essa seara toda que nós observamos, aí o Jardim do Éden, que é aqui a terra, né, que aconteceu lá no começo algumas divergências, mas não é o momento de nós tratarmos sobre isso, mas continua sendo um paraíso, né, para aqueles que servem ao Senhor. Apesar de todas as tribulações, aqui é o lugar maravilhoso. É fantástico. O ecossistema que o Senhor criou para o homem continua sendo um paraíso. Basta saber desfrutar dele. Esse Senhor, né, o dono dessa vinha, dono desse lugar, ele procurou por 3 anos. Quando fala de 3 anos, fala da Trindade. Fala de Deus, o Pai, o Filho, o Cordeiro e do Espírito Santo, que é aquele que é derramado sobre toda a carne e que batiza com fogo e queima a iniquidade. Ele falou: há 3 anos eu procuro fruto nesta vinha e não consigo achar. Mas aí é onde entra aquele que leva a palavra, aquele que é o obreiro, aquele que está disposto a pagar um preço por essa obra. Ele ora, intercede a esse homem e diz a ele: Senhor, me deixe escavar um pouco mais sobre esta figueira, para que eu possa desterrá-la e adubar. E me dá mais um ano, me dá mais um tempo. Se não der certo, aí o senhor pode mandar que eu cortar aqui, e a gente corta. É com a gente mesmo. Então, na verdade, aí fala da intercessão que você às vezes recebe e você nem sabe, né? Dos livramentos que você recebe da parte de Deus e nem sabe. Eu também, às vezes, quantos livramentos, quantas intercessões fazem por mim, eu nem estou sabendo.
mas nós podemos sentir que existe algo sobrenatural. Às vezes uma intuição vem a nossos ouvidos e nos fala, nós vamos fazer alguma coisa e vem uma voz suave e fala para nós, não, não faça isso. Ou então já prevê, ó, não, aquilo vai acontecer, antecipa. E às vezes a gente está meio duro, meio que sem fruto, e a gente não dá ouvido e acaba acontecendo. Mas o dono dessa vinha, ele ali atendeu. Senão ele mandaria cortar. Ele não foi um senhor rígido. E o nosso Deus, ele não é rígido. Ele é amoroso, ele é o próprio amor, né? E logo na sequência, o Senhor mostra a cura de uma mulher paralítica, né? Que a gente fala ali que ela é paralítica, mas quando nós lemos aqui, nós observamos que era um espírito demoníaco, olha só, que se apossou da sua vida através do seu sistema, do seu sexto sentido, né, do sistema sensorial dela, a ponto dela ficar encurvada, se encurvar, e se encurvar de uma forma que, olhando somente para a terra. Então, é muito além da paralisia normal, não é? Então, fala muito do homem, né? Muito da mulher, muito do ser humano que vive somente olhando para as coisas deste mundo, para as coisas dessa terra, porque diz em algum lugar na Escritura, que nós vamos tratar desse assunto mais na frente, que jaz na mão do maligno, o mundo jaz na mão do maligno. E o próprio adversário das nossas vidas apresentou os reinos deste mundo a Jesus Cristo, oferecendo ele, ó, se prostrado me adorares, eu te darei todo esse poder para você. Então, isso está fixado, né? O nosso adversário ele está fixado com as coisas desta terra. E ele não é terreno, ele é espiritual, mas ele se apegou a isso aqui porque foi criação do Senhor e quer tomar posse para ele. Então, muitas das vezes a gente quer tomar posse daquilo que não nos pertence e ficamos encurvados, rígidos naquele pensamento e não saímos dessa posição. Mas a palavra fala que essa mulher, ela teve um encontro com o Senhor. Eles cruzaram, né, no cronos de Deus, no tempo de Deus, os seus caminhos e o Senhor viu aquele movimento e ali o Senhor libera uma palavra de bênção para aquela mulher, mesmo tendo tantas críticas voltadas sobre esse movimento que era no sábado. Né? E tanto é que o Senhor confrontou com eles, falando que eles eram hipócritas, né? Se eles tinham os seus gados, eles não soltavam eles a beber água ou faziam aquilo ou outro, mas não era mais interessante libertar uma filha de Deus de uma possessão maligna no sábado? E isso deixava com que a multidão ela se admirava com os ensinamentos do Senhor. E ali o Senhor fala também da parábola do grão de mostarda, né, que é pequeno, né, é uma pequena semente, ela é uma das menores sementes, mas quando ela é plantada em um local fértil, ela cresce, que às vezes fica tão grande que as aves fazem o seu ninho sobre ela. E também o Senhor falou que para a gente ter cuidado, né, com aquilo que, vamos supor, eu agora, nesse momento, estou falando da palavra. Tem muito cuidado para não acrescentar o fermento na palavra. Esse é o cuidado, né, do fermento. O fermento é aquilo que leveda, que faz inchar, que faz ficar mais bonito do que se parece e no final aquilo está oco. Então, por isso que eu tenho falado para os irmãos que o Senhor tem chamado para esse projeto Atos dos Apóstolos com essa simplicidade, o mais simples possível, sem muito enfeites. É assim com o que tem, do jeito que há, né? E pronto. O que importa é a salvação. Aí o Senhor vai e trata claramente da porta estreita, né? E ele fala como que é difícil porfiar e por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos
procurarão entrar por esta porta naquele grande dia e não conseguirão. Então o Senhor dá uma advertência, ó, existe um procedimento, existe um comportamento, tem que ter um arrependimento para poder passar por ela. E logo em seguida o Senhor é avisado, ó, Herodes, o rei desse movimento aqui, ele está irado com você, tá? Ele quer te matar. Aí o Senhor pega e declara, né? Ele declara e fala assim, Jerusalém, Jerusalém, né? Que mata os profetas, né? Que mata os profetas da sua casa, né? Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Então o Senhor não tinha medo do que estava acontecendo. E ele fala assim, eis que a vossa casa se vos deixar deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Por quê? Ele falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar os filhos como a galinha os seus pintinhos debaixo das suas asas e não quiseres. Então, muitas das vezes o Senhor está nos chamando, está me chamando, está me dando o comover, o mover de Deus, e ali eu rejeito e mato a profecia. E mato a profecia. Então, por isso que nesse último momento agora, o momento de oração, nós vamos entregar aqui o Senhor e falar, Senhor, coloca nas tuas mãos a nossa vida para que o teu nome possa ser glorificado. Amém, meus irmãos? Vamos glorificar o nome do Senhor. Senhor Deus, nós glorificamos ao Senhor por este dia. Nós te adoramos, Senhor Deus, por esse período da hora undécima, às 18 horas, período de oração, onde nesse período, Senhor Deus, nós entregamos as nossas necessidades. E desta vez, Senhor Deus, não vou citar nenhuma necessidade, mas que essa pessoa, Senhor Deus, que está ouvindo esta oração, ela possa observar o seu coração e que eu possa observar o meu também e entender um pouco mais da tua palavra e desejar buscar de ti a salvação, não as facilidades deste mundo, mas sim, Senhor, por fiar, por passar por uma porta estreita, porque quando nós passarmos por esta porta, nós teremos acesso ao paraíso, ao reino do Senhor. Por isso, nesse momento, meu Deus, nós entregamos esse período diante de Ti, entregamos esse dia como um dia de vitória na Tua presença e pedimos ao Senhor, se há uma porta que está fechada, que o Senhor possa abrir, se há uma enfermidade, o Senhor possa curar, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos e pedimos ao Senhor por esta obra, que o Senhor possa levar esta palavra até aqueles que precisam, independente da leitura, muitas das vezes erra gramaticalmente, às vezes embola, dá uma confusão danada, mas que desperte o desejo dessa pessoa ler e o teu espírito falar, que o teu espírito possa ser em primeiro lugar e que o sangue do Cordeiro possa ser sobre a nossa vida para a remissão dos nossos pecados. Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor, entregamos esse período nas tuas mãos, porque grande é o Senhor para operar grandes maravilhas. Assim nós oramos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a graça do teu Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos entregar esse período na presença do Senhor e vamos, nos despedir com um forte abraço, tá? Nessa hora nós nos despedimos, com um forte abraço no final desse dia, início de noite, para aqueles que estão nesse período e para aqueles que não estão, que também seja um dia agradável, um momento agradável, que esta paz possa invadir a sua alma e te trazer alegria. A todos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. E eu venho nessa hora humildemente pedir, que você possa deixar o seu like,
possa fazer um comentário, não é? Possa compartilhar. E também, se desejar se inscrever para estar sempre presente na palavra, né? Ouvir a palavra de Deus é bom. E através disso ser incentivado a crescer diante de Deus e dar frutos. Amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus.